Salve, camaradas! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o debate do Jones e do Calejon no ICL. Considere apoiar pelo LivePix, pelo Apoia-se ou pelo próprio Pix. As formas de contribuir estão na descrição do meu vídeo. Quero começar primeiramente agradecendo aos apoiadores, porque esse vídeo só é possível graças aos apoiadores do canal. Joyce Nogueira, Thomas Beltrame e Richard Tundri ou Tundré. Como vocês a essa altura já devem estar sabendo, segunda-feira, dia 4, houve um debate entre o Jones Manuel e o César Calejon. Jones havia sido convidado para poder falar dos cortes de gastos promovido pelo atual governo Lula através do Haddad e falar também do manifesto que reúne acadêmicos, economistas, pesquisadores, comunicadores, populares e sindicalistas e parlamentares contra as políticas de austeridade fiscal do governo Lula. Antes de falar sobre o que rolou e falar o meu próprio ponto de vista, eu peço que fique até o final para entender minha argumentação. E também preciso falar que o Jones e o César já tinham tido uma disputa de linha anteriormente, que culminou no convite do Jones para o debate com César em Inteligência Limitada e que foi recusado pelo César. Dado esse contexto, agora podemos discorrer sobre o que rolou. Eu já quero começar falando que um progressista não se deve prestar esse papel, o papel do deboche, da ironia, do ataque pessoal para com outra pessoa de esquerda. O debate começa com o Calejon sendo debochado. Ele afirma que o governo Lula é neoliberal e que isso tá dado, tá posto. Inclusive fala que o Jones pode parar de argumentar nesse sentido porque isso já tá dado. Porém, na fala seguinte, ele já se contradiz ao debochar. Ele fala, o Lula é o filho do Reagan com a Thatcher, é o cara mais neoliberal na sua história. O governo Lula é neoliberal. O Lula, Jones, me põe na tela com o Jones, por favor. O Lula, ele é filho da Thatcher com o Reagan, tá bom? Ele é o cara mais neoliberal que você poderia imaginar na tua história. Gente, isso é horrível, é um deboche que não apenas contradiz a fala anterior, como não discute o mérito da crítica. Não faz nada além de desprezar a afirmação que o governo Lula é sim neoliberal sem debater o mérito. Isso é método MBL, isso é método lavista. Não estou dizendo que o César segue a cartilha deles, até porque não segue, mas nesse momento de tensão, ele utiliza desse poder retórico do descaracterizar a informação para descredibilizar também o afirmador. Tem também o problema que é o César recusar o debate proposto pelo Jones e depois aparecer de surpresa na entrevista do Jones ao ICL para realizar o debate proposto anteriormente. O Jones disse que queria debater comigo, eu achei que era uma oportunidade de participar. Não era hora e nem lugar para isso. Tanto que o Eduardo interrompe o César várias vezes para tentar cessar com essa bizarrice que eu nem sei descrever o que é que foi aquilo. O Calejon não foi desrespeitoso somente com o Jones, foi com o Eduardo, com a equipe do ICL e com seus telespectadores. Pô, esse tipo de coisa não se faz. Picuinha pessoal, a gente não discute na TV. Fica um clima igualzinho quando você vai na casa de um amigo e a mãe do seu amigo fica o tempo todo brigando com ele. Vou me lascar, viu? Já tô me retando com sua cara, já tô me retando. Eu vi também a live do Samuel, do canal Samuel Saddam, meu conterrâneo daqui de Fortaleza, e inclusive sigam ele, tá, gente? E nessa live ele reage ao debate e utiliza como último recurso de análise a racialização desse debate, que é dois homens brancos e ricos falando sobre o que o homem negro atrás disse, sem sequer deixá-lo falar. Sem contar no fato de que o César é um cara branco, que tem várias camadas de privilégio, ficar falando que vai raspar tudo pra dar pro Jones. Isso foi feio pra caralho. Num país onde apenas 3% da população recebe mais do que 10 mil, falar um bagulho desses deveria ser um absurdo, e o Eduardo fez muito bem em apontar esse problema. Agora, o que eu achei mais difícil de engolir foi o fato do tempo todo o César está atacando o Jones de alguma maneira, seja o interrompendo, seja o ironizando, seja o desqualificando, quando, como por exemplo, ele fala que o Jones precisa fazer mais do que apenas react, seja o desafiando para fazer algo que na história da falsa democracia pouquíssimos candidatos conseguiram, que é atingir mais do que 10 pontos percentuais nas intenções de voto. Para além de fazer react em rede social, a gente precisa se comprometer com algo efetivo. E assim, quando ele desqualifica o Jones como um mero, fazedor de react, digamos assim, ele tira toda a bagagem política de militância que o Jones tem. O Jones, ele é um cara que faz o embate público e político o tempo inteiro. O tempo todo ele tá trazendo
as discussões mais pertinentes para a classe trabalhadora. Ele é alguém que dá palestras, que realmente faz o embate político. Ele não é só alguém que faz react. Ele está organizado, ele é alguém que é dirigente, não sei se ele é dirigente estadual do PCBR ou é nacional, mas ele é um dos dirigentes. E assim, reduzir toda a trajetória política do Jones a um mero react, a um mero reactor, digamos assim, é horrível, cara. É horrível, cara. E o foda também é que se o Jones se candidatar, é um candidato da esquerda radical. E ninguém da esquerda radical pode contar com recursos financeiros, somente apoio popular e visibilidade orgânica, o que depois de anos e anos de anticomunismo é muito incoerente por parte do Carlos João, que se diz marxista, definir se pode ou não criticar se tiver somente um outro projeto político para pôr no lugar. Ok, não temos a chance de fazer revolução no momento, provavelmente demorará alguns anos ainda, porém criticar é necessário para avançar na compreensão política dos trabalhadores e para também manter o governo que se diz dos trabalhadores na direção das conquistas dos direitos dos trabalhadores e não nos ataques aos direitos dos trabalhadores. Dito isto, agora, vamos na parte do voluntarismo do Haddad, que é o que o Carlos João acusou o Jones de dizer que o Haddad é. Veja bem, eu não me importo se o Haddad ou qualquer outro ministro ou presidente da República chora quando tem corte, quando tem ataque aos direitos dos trabalhadores. O que me importa é o que é feito. E até hoje, tudo leva ao entendimento que Haddad tem sim convergência ideológica com a Faria Lima, com os banqueiros e com a austeridade fiscal. O fato, o Haddad ter se reunido somente com banqueiros, com Faria Limers, etc., já diz muito sobre isso. Todas as outras entrevistas onde ele fala que o momento agora é do mercado privado estar investindo, onde corte de gastos necessários, esse tipo de coisa. E no momento também que ele fala que, né, de forma orgulhosa, que o novo arcabouço fiscal ele é mais rígido que o teto de gastos anterior. Nós temos que criar condições para que os investimentos aconteçam, tanto público quanto privados. Tanto público quanto privados. O investimento privado tem tudo para crescer no Brasil. Nós temos um mercado de capitais pujante, nós temos a atenção do mundo para várias oportunidades aqui. Então não se trata, essa mentalidade de que vamos gastar mais que a economia cresce, depende da circunstância. Você está num processo recessivo, você pode dar um impulso fiscal prévio ao crescimento, mas não é a situação da economia brasileira hoje. Ela não está precisando de impulso fiscal hoje, ela está precisando de um impulso de crédito, que só vai ser conseguido com a redução da taxa de juros. Essa é a tarefa que nos cabe nesse momento. Garantir a execução orçamentária e garantir que o juro possa baixar, porque é aí que os investimentos vão fazer a diferença. Não é, nesse momento, nas condições atuais da economia brasileira, não é por impulso fiscal que a economia vai crescer. Tenho segurança do que eu estou falando. É por uma calibragem da política monetária. Então, fica aqui a minha pergunta. Realmente, todo esse tipo de ataque aos direitos dos trabalhadores, todos esses cortes de gastos, isso não é neoliberalismo? Utilizar do bem público para privatizar e transferir o ente privado, ou seja, criar mercado onde ainda não existia, isso não é neoliberalismo? Utilizar recursos do BNDES para apoiar a privatização de presídio, apoiar a privatização de escolas, isso não é neoliberalismo? Apoiar a privatização de presídio através dos recursos do BNDES não só é neoliberalismo, como é racista. É uma medida extremamente racista. Sem contar também que teve um momento ali em que o Carlos João estava lá falando e o Eduardo interrompeu ele e falou assim, não, peraí, olha, a pergunta é o seguinte, se na semana seguinte acontecer tudo o que está acontecendo agora, né, continuar acontecendo tudo o que está acontecendo agora, e o Haddad tiver que fazer mais cortes e tal, o que é que vai acontecer com a base, né, com a base política do governo? Eu quero saber se vai implodir ou não, né, o dólar chega a R$6, não sei o que, vai implodir ou não. E aí o Carlos João vai lá e fala assim, não, é evidente que vai implodir. Pronto, cara, acabou aí, cara. Ao concordar com essa afirmação, acabou, cara. Por que você continuou nessa disputa de linha com o Jones, sendo que o mote central de toda crítica do Jones, você concordou, cara. Entende? O Jones, ele tá fazendo toda essa crítica, assim como eu também faço, e outros marxistas e comunistas também estão fazendo. Não é só porque a gente acha que o neoliberalismo é feio e bobo. Não é só por causa disso não, cara. É porque todo direito que a esquerda conquistou, todo o apoio que a esquerda conquistou dos trabalhadores, ao a esquerda começar a se parecer cada vez mais com a direita, privatizando, cortando gastos, com austeridade fiscal, etc., a galera que apoiava a esquerda vai se distrair e vai para a direita, pô. Você não acaba com a base do governo, você não implode a base do governo, não é criticando, não. Você não leva os trabalhadores, a classe trabalhadora, para o lado do fascismo, para o colo do fascismo,
com crítica, não. Você leva com isso, é com o corte de gasto, é com a autoridade fiscal, é com a diminuição da renda do trabalhador. É isso que acontece. Quando o trabalhador ele for no UPA e não conseguir atendimento porque teve corte, você acha que ele vai culpar quem? Entende? Vocês acham que ele vai culpar quem? Então, o neoliberalismo por parte do governo Lula não é ruim somente para o neoliberalismo, é ruim para toda a esquerda como tal. Toda a esquerda vai ser descredibilizada, tanto os comunistas como os não comunistas. Todo mundo vai ser descredibilizado. A esquerda vai ser conhecida como a que faz corte de gastos. A esquerda vai ser conhecida como a falsa apoiadora dos trabalhadores. Então a gente não é contra o teto de gastos somente porque o teto de gastos é feio e bobo. Não, tem uma questão material aí. Materialmente falando, o teto de gastos impede a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora. O teto de gastos impede. Engraçado é que tem teto de gastos para os trabalhadores, mas não tem teto de gastos para os pagamentos de dívida pública, né? Então é isso, meus queridos. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Lembrando que esse vídeo só é possível graças aos apoiadores do canal. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.